Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito abordado pelos pais e pelos adolescentes: a escolha da escola no ensino médio e a escolha da sua profissão. O que eu vou fazer? Por que eu vou estudar? Na verdade, ao adentrar o ensino médio, nós pais começamos a cobrar mais dos nossos filhos. E os nossos filhos, eles sentem essa cobrança e isso pode desencadear várias situações essas conflituosas que pode levar até como é que, que pode levar a um desgaste emocional, fazendo com que esse jovem, esse adolescente, ele perca a vontade de estudar, ele não queira mais estudar, ou ele comece a desenvolver dificuldades de aprendizagens. E aí eu trago algumas instruções, sugestões. É importante, necessário que a família estabeleça um diálogo de discussões sobre o que é a escola, para que serve, por que eu preciso estudar, qual a importância dos estudos na minha vida, e que ela conheça também qual é a expectativa, né? O pai conhece a expectativa do filho, e a escola conheça a expectativa do aluno, para que possam ser direcionadas sugestões, atividades e desenvolver as habilidades que aquele aluno, que aquele educando, que aquele jovem ele tem e muitas vezes está ali, ainda oculta, ou não está em fase de desenvolvimento, ele mesmo não consegue se reconhecer, se encontrar, se reconhecer capaz de desenvolver tais habilidades, ou simplesmente está bloqueada, né? Bloqueada por quê? Por conta de algum fato acontecido há um tempo atrás que venha fazer com que tenha acontecido esse bloqueio. É o que a gente chama das questões emocionais, é um bloqueio emocional. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vêm interferir diretamente nas nossas ações. É importante lembrar que a escola, né, a escolha da escola onde a criança vai estudar, tem que ser algo dialogado entre família, pais e filho. Por quê? Porque é necessário que os pais também olhem a escola como um espaço onde o seu filho ele vai estudar, mas que eles olhem como um espaço também de convivência, um local onde eles sintam prazer em frequentar, onde eles queiram participar ativamente desse processo de ensino-aprendizagem, estando ali presentes, interagindo, não só em momentos de reunião com os pais, aquelas reuniões rotineiras que acontecem geralmente no início e no término de cada semestre. Algumas escolas que isso acontece bem mais frequente, mas geralmente no início e término do semestre. E quando isso se dá no ensino médio, então essas reuniões elas passam a ser realmente bem menos frequentes, digamos assim. Por quê? Porque já são adolescentes, alguns já estão ali entrando, passando da fase de jovens para adulto, já estão ali numa faixa etária de idade de 16 a 18, 19 anos ou até mais. Então, alguns desses educandos até nem convivem mais com os pais, alguns já têm a sua família, né? Já têm outras responsabilidades, que é um fator também que nós devemos ficar atentos, que pode interferir no desenvolvimento da aprendizagem desse educando, dessa educanda. É claro que muitas vezes há um grupo de pessoas que não está preparado muitas vezes para receber o pai, para saber fazer essa abordagem, né? Mas é importante que alguém ceda, que alguém dê o primeiro passo. Os filhos são nossos, né? Então somos nós, pais, que devemos buscar a escola, estar ali perguntando, sempre atento, interagindo, participando, se colocando à disposição
para estar ativo dentro da escola, se for necessário estarmos lá junto com eles, fazendo atividades, participando de projetos. Então, as escolas elas têm muitos projetos para trabalhar. Então, essa parceria escola e família, ela tem que sair do papel, ela tem que começar a ser algo sólido, algo que seja realmente vivência, que não seja apenas aqueles momentos de reuniões onde muitas vezes os gestores eles programam repassar algumas informações, mas devido ao tempo acaba enxugando mais uma coisa que já foi enxugada. Por quê? Porque nós nos preocupamos muito com o relógio, nós nos preocupamos muito quanto do nosso tempo a gente dedica a estar dentro da escola. Só que esse tempo, ele não volta, ele não retrocede, pelo contrário, ele passa cada vez mais rápido. E um dia você pode sentir falta desse tempo, esse tempo que você não designou para estar ali, junto com seu filho, junto com a escola, buscando essa parceria, sendo um pai ativo, presente, e não só pai, mas também um cidadão. Né? É um direito seu, é uma responsabilidade sua. Então, o nosso direito, ele começa e termina no momento que nós cumprimos com as nossas responsabilidades. E os nossos filhos, eles são nossas responsabilidades. Porque não é porque está no ensino médio que já tem aquela fantasia de que estou adulto, sou responsável pelos... É importante a gente lembrar que os nossos filhos, eles passam boa parte do tempo na escola. E hoje, com o aumento das escolas em tempo integral, isso vem se intensificando cada vez mais. Então, como é que está o vínculo pai e filho? Muitas vezes a gente joga a sobrecarga para a escola como instituição, o corpo todo da escola, mas e nós pais? Como nós estamos procurando a escola? É, 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 onde muitas vezes tem aquela consciência que já está ficando adulto, responsável pelos seus atos, mas é importante que os pais mantenham esse vínculo com a escola e esse vínculo com os filhos, né? Com os alunos. Nós não podemos esquecer a forma que nós, pais e escola, também cobramos dessa criança, desse adolescente a estudar. É interessante e nós devemos sensibilizar esses adolescentes, jovens, que eu chamo de crianças ainda, que eles devem ter um cronograma de estudo. Por que eu tenho que estudar? Primeiro, que o nosso cérebro ele faz aquilo que a gente sente prazer, que a gente sente curiosidade. Então, quando a gente faz algo com prazer, com curiosidade, que a gente quer, que a gente gosta, a gente vai liberar os chamados hormônios da felicidade. Vamos produzir mais e os resultados serão melhores. Então, nós devemos mostrar o porquê estudar. Não é estudar só porque eu tenho que estudar, é obrigação de estudar. É uma obrigação também. Por que é uma obrigação? Porque está registrado em lei. Porém, é necessário mostrar a importância do estudo na minha vida. Né? Por que que você deve estudar? Como determinar horários, né? Fazer uma escolha de atividades, olhar, dar mais tempo de estudo para aquelas disciplinas onde você tem mais dificuldade, buscar essa rede de apoio, que seja em casa, que seja com colegas, que seja com professores, para que esse dinamismo se torne uma coisa prazerosa para o aluno, para que ele queira estar na escola buscando esse reforço, buscando um apoio dos professores, mas sem ser algo chato, cansativo, e não estudar simplesmente para passar em um vestibular, porque há uma diferença se o aluno ele quer adentrar a universidade, de quando ele faz só para ter bons êxitos e passar no vestibular.
É importante que ele tenha essa maturidade de que passou no vestibular, não quer dizer que ele vai dar continuidade e fazer adentrar a universidade. Por quê? Porque muitas vezes ele adentra a universidade onde os pais não têm condição de mantê-lo naquela universidade. Às vezes ele tem que se deslocar e tem todo um custo, tem toda uma logística para que ele venha a concluir o curso ou adentrar o curso. E aí ele precisa ser consciente disso, para que ele depois não venha a ter problemas com as suas emoções, ter mais bloqueios, ter mais coisas que venham a travar e fazer com que ele nunca esteja preparado para enfrentar as dificuldades que a gente precisa, a gente passa na nossa vida. Então, nós devemos estar preparados psicologicamente, emocionalmente, para enfrentar essas dificuldades, sejam elas boas, né, ou ruins. Por que dificuldades são boas? Porque tem muitas dificuldades que levam ao nosso crescimento. As dificuldades ruins que eu falo são aquelas que você sofre, sofre e você não consegue aprender nada. Por que que você não consegue? Porque você não está preparado para enfrentar, porque você se acomoda. E aí, quando você se acomoda, você sofre mais, porque você vai ficar ali. Você fica na sua zona de conforto e você se vitimiza e acaba não dando o primeiro, o segundo, o terceiro passo.